Olá, docinhos, como estão? Estamos aqui para um último vídeo de Canocei. Eu digo isso com muito orgulho, porque eu não esperava que esse jogo ia trazer mais uma surpresa pra mim. Como eu tinha mencionado antes, eu queria gravar uma última vez esse jogo, mostrando a lista completa de finais, só pra gente terminar o jogo 100% bem e aproveitar pra eu dar o meu veredito final. Geralmente, quando eu termino um jogo, eu gosto de dizer o que eu gostei no geral, né? O que eu gostei e não gostei, o que eu achei do jogo no geral, na última parte. Pode demorar um pouquinho, mas tudo bem se você quiser pular essa parte. Mas aconteceu que depois que eu peguei todos os finais e salvei aqui, aconteceu um negócio bem bacana. Mas não vamos ver isso primeiro. Acontece que enquanto eu estava fazendo alguns finais, tem um final em específico que ele é praticamente igual, mas ele tem algumas variações. Então eu resolvi tirar uns prints para poder mostrar para vocês agora. E também umas coisinhas que eu achei enquanto eu jogava. Então, aqui na sala bônus eu já voltei tudo e salvei. E para você ver a lista de finais que você consegue, você conversa com esse carinha aqui. Esse carinha de azul que eu não tinha percebido, mas ele aparece no começo do jogo. Ele é só um cara de fundo que nem fala nada, nem nada. Mas, antes da gente falar com esse carinha, temos outra coisa pra gente ver primeiro. Como eu tinha dito, eu tirei alguns prints durante o jogo, especificamente de um dos finais, que ele tem 3 variações, dependendo de quem morra, entre o Ayato, Ayano e Kana. Então, primeiro, eu resolvi fazer uma rota sem a Ayano, matei ela. E nessa cena, como vocês devem se lembrar, a Kana vai sentar num desses assentos e acaba morrendo. O que acontece, o que eu não tinha percebido do porquê, é que esses assentos são assentos vermelhos, são assentos de prioridade. Eles são assentos especiais para pessoas que têm algum tipo de problema ou que têm alguma necessidade especial. Por exemplo, não tem lugares ali que... Tem lugares de estacionamento, lugares em bancos lotéricas onde mulheres grávidas, pessoas com deficiência passam na frente. Eles têm prioridade sobre as outras pessoas. Então a Kana morre porque ela se senta num desses, né? Esse jogo é todo sobre regras e coisas do certo e errado. Então qualquer coisa errada que os personagens façam, matam eles. Eu não tinha percebido por que ela tinha morrido da última vez. Então, como nessa rota a Ayano não tá presente, e então a Ayano não briga com o Makoto, e o Makoto não tem que usar o extintor de incêndio pra mostrar que é perigoso. Ele mesmo fala com a Kana do porquê que ele acha que é perigoso. Basicamente o que ele diz agora é: esse lugar é realmente estranho. Quase todos os assentos são de prioridade. Então, de alguma forma, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Olhe, tem alguns assentos normais ali, então você pode se sentar neles. E depois disso a Kana diz que sim, e aí ela é salva. Você não precisa usar um extintor de incêndio se a Ayano estiver morta. Seguindo, como você deve ter percebido, toda vez que o Makoto ele vence a batalha, aparece só o Makoto, e ele declara a vitória da batalha por alguém que tenha morrido. No caso, se apenas o Ayato morrer, ele vai dizer: nós conseguimos, Ayato. Mas como eu peguei os outros dois finais, onde é a Ayano e a Kana que morre, apenas só pode um desses três tem que morrer, mas essa é a única maneira de pegar esse final. Entre o Ayato, o Ayano e a Kana, apenas um deles morre. Se um deles estiver morto, você pega uma variação desse final. Vocês vão ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, basicamente, esse é o final em que a Ayano morre e ele diz: nós conseguimos, Ayano-san, depois que ele venceu. E aqui é o texto especial que aparece nesse final. Nesse final, basicamente, a pessoa que morreu no trem, ela acaba morrendo na vida real e acaba aparecendo no jornal. Na primeira vez a gente viu o Ayato, ele era a vítima, né? E foi dito que encontraram coisas, né, de colégio, de escola dele, e por isso acharam que talvez tenha sido suicídio e tal, mas o diálogo varia para cada personagem. Então, no caso da Ayano foi o seguinte: a vítima, no caso eles deram um anúncio, a vítima foi Aikawa Ayano, um estudante do primeiro ano na escola Nig do Sul, que é uma escola separada onde ela e a Kana estudam. A escola do Ayato e do Makoto é outra. Uma carta de desculpas endereçada às suas colegas de classe foi encontrada. Ai, meu Deus do céu. Uma carta de desculpas endereçada às suas colegas de classe foi encontrada em sua casa. E isso faz com que enquanto a polícia está sendo informada da situação, enquanto a polícia está sendo informada sobre a situação por um professor particular, a investigação continua. Então, basicamente, o diálogo se adequa ao personagem. No caso da Ayano, tem a questão de que ela tinha essa carta, de que ela queria pedir desculpas e tal. E, no caso, isso daqui é o que eu queria mostrar. Basicamente, depois que você
salva a Ayano, ainda falta uma versão. Esse é o final ruim 1, que basicamente esse final tem 3 variações, dependendo de quem morra. Se você... Eu vou mostrar o outro print que eu tirei depois, porque esse daqui eu tirei logo em seguida, mas como eu já vi a versão do Hayato e da Ayano, tá faltando só a da Kana. Então tá escrito aqui, ó, final ruim 1, realidade, mas a versão da Kana não foi adquirida ainda, porque eu não matei ela agora. E aí no próximo, só pra mostrar aqui que se você tiver matado a Kana logo do começo, na reta final, onde você vai ter que fazer a batalha final, a Ayano não fala com você, ela fica lamentando a morte da Kana até o final. E aí temos a parte onde a Kana morre, que é nós conseguimos Kana-san, ele tá declarando a vitória pra ela. E eu resolvi tirar o printzinho aqui do que acontece no final, só pra vocês lembrarem. E as próximas notícias, hoje, às 8 da noite, um incidente envolvendo ainda não sei muito bem como traduzir essa parte aqui em português. Um acidente envolvendo uma pessoa ocorreu na linha do sul, entre o ponto Nigi e Ryuna. A vítima foi Watahara Kana, um estudante do primeiro ano na escola Nigi do Sul, a mesma escola da Ayano. Uma pasta, né, alguma coisa, né, foi encontrada próxima e a polícia está... enquanto a polícia está investigando se isso seria um suicídio devido a bullying, a investigação continua. E basicamente esse é o último print, porque esse foi o último final. Esse final tem 3 variações, dependendo de quem morra, por isso que eu resolvi só gravar o print, não valia a pena gravar um vídeo inteiro só pra isso. Eu resolvi mostrar logo tudo aqui nesse último vídeo. Pronto, já voltei aqui, eu resolvi só... Eu procurei aqui rapidinho na pasta, já que eu tinha tirado esse print há um tempinho atrás, antes de gravar esse vídeo. E basicamente isso aqui é o que aparece no final ruim 1. Como eu tinha salvado apenas o Hayato, apareceu aqui que a versão da Ayano e da Kana não foram concluídas. Como vocês viram no outro print, dependendo... Se você ficar faltando um, vai aparecer aqui. O final o final só fica completo se você ver as 3 versões. Então eu voltei no save, eu comecei de novo pra ficar salvo, e aí eu peguei as outras versões. Então nessa primeira vez aqui eu fui, matei o Hayato, então ficou faltando a versão da Ayano e da Kana, e no outro print, como vocês viram, eu já tinha matado a Ayano, mas faltava a da Kana ainda. O final ele só fica 100% completo depois que você mata os 3. No caso, mata não, né? Depois que você vê a versão de cada um deles. E agora voltamos aqui para ver a lista de finais. Final bom, justiça. Finalmente eu lembrei de tentar ver a tradução correta dessa palavra. Essa palavra pode servir também como justiça, pelo que a tradução me disse. Final ruim 1, realidade, agora tá completo. Não aparece nenhuma... Não aparece, tá faltando a verdade de ninguém. Isso também aconteceu no final Paranoia. Como vocês se lembram, nesse final Paranoia, você tem que lutar contra o Ami. E se você perder a batalha, você pega uma versão do final. E se você não vencer, se você vencer, ou... Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando embolada. Se você perder, você pega uma parte do final, porque quem morre, no caso, o Ami morre, né? É uma coisa diferente. E se você vencer, você também pega uma parte diferente no final. Do mesmo jeito que vocês viram agora no final ruim, fica parecendo tipo, a versão da Kana não foi adquirida. A mesma coisa acontece no final Paranoia. No final na Paranoia, se você perder a batalha e, tipo, se o Ami ganhar a batalha, vai aparecer escrito que a versão do Makoto não foi conseguida, porque você não venceu, você perdeu nesse save. Da mesma forma, se você ganhar do Ami, vai aparecer que a versão do Ami não foi obtida. Não deu pra tirar print, porque eu só tive essa ideia de mostrar todos os finais depois. Então, depois que eu tive a ideia, resolvi mostrar o print para mostrar como é que é. Então, temos o final ruim realidade, que também tem mais de 3 versões. Final ruim 2, apenas um estranho, que é o outro final que envolve o Ami. Final ruim 3, aquele único erro, que por sinal, o final ruim 3 é muito parecido com um outro final que tem, que por isso que eu também não gravei, porque a gente já tinha conseguido. Basicamente o final ruim 3 é o final onde apenas o Makoto sobrevive, e aí no final ele é atropelado. E tem um outro final também que é o final que acontece se pelo menos 2 pessoas morrerem, você consegue esse final, mas acontece a mesma coisa, o Makoto sai do trem e é atropelado. O final é basicamente o mesmo, a única coisa que muda é o nome, por isso que eu não gravei, porque a gente já tinha visto esse final antes. Final de morte 1, de esperança para desespero. Acredito que seja esse, eu não lembro. Tem as condições ali, mas eu não lembro de tudo. Final de morte 2, paranoia, que é aquele que eu falei que você luta com o Ami. E o final de morte 3, foi tudo minha culpa, que é um dos mais fáceis de você conseguir. Aliás, você agora está jogando isso
Você agora jogou isso mais de 10 vezes? Sim, eu joguei o jogo no total 10 vezes. Que bom que foi um número par. Já ficou tudo certinho aqui, já consegui todos os finais. E agora vem a minha parabenização. Eu não esperava que o jogo fosse me parabenizar por pegar todos os finais. Ele vai me agradecer. Ele vai me dar parabéns, mano. Eu não sabia disso. Eu fui aqui conferir o final, mas eu não sabia que tinha um negócio pra mim. Parabéns por conseguir todos os finais. Ou melhor, você esteve jogando isso tanto. Quando eu pesquisei... Quando eu estava pesquisando sobre alguma coisa que poderia servir como conteúdo extra, eu achei a conversa de abertura de Xeno e Basis, que foi feito bem cedo no desenvolvimento desse jogo. No caso, o jogo Xeno e Basis tem uma conversa que eles têm com o jogador. Primeiro eu pensei que poderia ser alguma coisa que você poderia ver antes da abertura se você escolhesse. Mas já que isso iria arruinar o clima, eu rejeitei. Seria chato se eu pudesse ver isso logo do início, né? Ler? Sim, ler. Ai, mano, eu não tinha visto isso ainda. Por onde começar? Nossa! Eu sou um instrutor. Você deveria se sentir agradecido por mim. Mano, o cara não tem sprite. Não aparece o sprite, mano, que droga. Ah, velho, depois eu vou ver se tem um sprite pra eu ver no meio. Não. Nem você, nem eu aparecem no jogo de verdade. Nós estamos aparecendo agora. Então, por que vocês acham que... Então, vocês que não aparecem no jogo de verdade têm o papel de introduzir as coisas. Então, agora, não seja tão animado. Bom, essa é a explicação para aqueles que podem achar chato ler instruções e manuais. Bom, está tudo bem, mas por que nós? Primeiro, deixa eu começar com o que me motivou o autor a fazer esse jogo. Então você está me ignorando? De fato, não tem nem sequer um manual de instruções para isso em primeiro lugar. Isso é relacionado com o sistema do jogo. Então só cala a boca e escuta. Na realidade, parece que o autor realmente que o autor realmente não gosta tanto de terror. Então, é por isso que ele fez algo desse tipo. Porque o irmão mais novo do autor disse: vai e faça um jogo de sobrevivência. Essa é a razão? Bom, tem várias outras razões. Então vamos falar sobre isso. O autor jogou vários jogos, todos RPG Makers, jogos de RPG Makers de terror antes agora. Mas ele teve muitos pensamentos sobre eles. Primeiro, que a maioria dos personagens tem apenas um tipo de morte. Em vários que foram feitos, seria criado muito trabalho dividindo os caminhos. E a história poderia também ficar complicada. É por isso que cada personagem tem de 3 a 4 possíveis eventos de morte. É uma trilha, já que os personagens são poucos em número. Bom, se fossem 7 personagens, com cada um tendo 3 momentos de morte, seria muito mais trabalho e também seria muito difícil colocar todos eles juntos. Segundo, não parecia como se batalhas fossem uma parte importante nesses jogos. Bem, não é apenas só porque esses jogos são para ser jogados e... Bom, acontece que esses jogos não parecem que eles só têm batalhas ali e pronto. Não se atreva a responder. Não briga comigo, né? Aliás, o autor desse jogo parece que ficou cansado do sistema normal de batalha. Mas as batalhas desse jogo não são feitas usando o sistema normal de RPG Maker 2000? Foi trabalhado nele um pouquinho. A única coisa que você realmente consegue controlar o único que você realmente consegue controlar é o protagonista Makoto. É verdade, você não consegue controlar ninguém durante a batalha. Os outros fazem coisas que eles mesmos decidem automaticamente. Makoto é o único que pode usar itens e defesa. Isso é bem chato, inclusive. Mas não seria interessante se eles simplesmente agissem por conta própria.
É por isso que os comandos também são usados. Comandos? Primeiro, primeiro tem as 3 seleções de luta, instinto e desistir, quando você entra à batalha. Os que são padrão são luta, automático e fuga. Além de qualquer outro além de luta deveria ser normalmente usado. Instinto faz com que Makoto também seja autocontrolado. Desistir é apenas uma pequena fuga. Geralmente é o mesmo que ser derrotado, resultando em perder um dos membros. É verdade, se você desistir, alguém morre. Bom, usar desistir para prevenir mais dano quando você acha que não tem chance de vencer é uma boa maneira de conseguir, mas isso não parece uma coisa muito boa para ser usada. Seguindo, temos a principal seção é luta. É dividida em 4 seções: ataque, especiais, defesa e objetos. Os padrões são ataque, eventos especiais, defesa e itens, certo? Não teve muito que mudou. Ataque, você ataca com armas que são equipadas, e itens é principalmente para coisas que você pode curar, que você pode usar para te curar. Defesa se divide em 4, recebendo o dano por 4. Pense em usar quando parece que vai acontecer alguma coisa. A instrução é muito longa, mas os comandos foram trocados por especiais. Tem 4 comandos. Você irá reconhecer eles porque todos eles têm essa forma aí, esse circunflexo aí, sei lá, esse acento. Mas usando esses, suas ações e status as ações e status dos seus parceiros mudam um pouco. Essa conversa tá ficando muito longa, é verdade. Vá com toda a sua força. Aumenta o ataque de poder. No entanto, ele acaba abaixando a defesa. Também, seus aliados não irão ter movimentos de cura também. É recomendado terminar as lutas num período curto de tempo, ou então quando o inimigo não está usando ataques físicos. Não seja descuidado, aumenta a defesa, mas acaba diminuindo o poder de ataque. E também os seus aliados não usam ataques que tenham muita força. Usando isso, você também usa defesa para proteção de ninguém. Irá diminuir um pouco o dano. Use isso para ganhar tempo para se defender contra os ataques mais poderosos do inimigo. Olhe mais perto, como aumenta a agilidade. E também acaba diminuindo por um dos negócios também. Também faz com que os seus membros sejam um pouco mais alertas, né? É muito bom quando o inimigo usa apenas ataques físicos, mas nenhum especial pode ser usado depois de perder toda a energia mental. Então tenha cuidado. Nós não iremos perder. Aumenta a agilidade ou alguma coisa do tipo. Aumenta o poder do especial e do chamado tiro. E abaixa o dano recebido dos especiais. No entanto, diminui as habilidades físicas de ataque dos seus aliados. É efetivo contra inimigos que não são afetados por ataques normais. Também, atirar sempre atinge. Então pode ser efetivo também em inimigos com uma defesa alta. É verdade, tem alguns inimigos que os seus ataques normais não funcionam. Mas se você usar o chute, né, o tiro, vai dar um pouquinho de dano neles. Tipo aquele inimigo que são aquelas mãozinhas que querem matar a Kana. É importante que nenhum desses status fosse mudado nos comandos. Para nenhum aliado além de Makoto. O próprio Makoto não é afetado por comandos. E também, cada comando faz com que cada personagem tenha um certo movimento. Você pode perceber qual irá fazer qual, se você pensar na personalidade de cada personagem. E também, descanso momentâneo está entre os comandos especiais, mas ele só avança um pouquinho de tempo na história, que não precisa fazer mais nada. A história não avança, não importa o que você... Se a história não avança e não importa o que você faça, cheque se você pode usar. Os status dos personagens aumentam um pouco depois que você usa. Bom, isso é tudo que eu tenho para dizer sobre as batalhas, eu acho. Então agora para o terceiro ponto.
Você deveria ter explicado sobre as batalhas por último ou não? Terceiro, o perigo das batalhas. Parece que a maior parte... Parece que é mais legal quando a dificuldade é feita pela vida. Por quê? Se fosse mais fácil, você acabaria vendo o final feliz logo de primeira, certo? Então o final ruim seria apenas visto depois, certo? Ia deixar um gosto ruim depois disso. Certamente ver o final ruim, o final bom por último, como um conceito do jogo, parece algo muito legal. Assim. A simplicidade é apenas vai de apenas 2 seleções de escolha. Não teria erro na segunda tentativa. Mano, tá muito difícil traduzir isso aqui. Tá, você já sabe que você vai perder ou morrer. É por isso que não tem muitas coisas nesse jogo. Mesmo que tenha algumas coisas que... Mesmo que isso seja mais porque eu acabei perdendo as ideias. No caso, eu acho que aqui são 2 pessoas conversando, mas o sprite não mostra, uma pena. Então você quer dizer que não tem intenção de mostrar o final feliz pelo menos na segunda partida? Que autor ruim. Aqueles que salvam todo mundo na primeira tentativa poderiam ser meio que veteranos. Eu acabei ficando bem melhor nesse jogo depois que eu joguei algumas vezes. Eu já manjei as batalhas. Foi muito fácil, inclusive, pegar esses finais. Eu achava que ia ser muito difícil, mas eu consegui passar pelas batalhas bem mais fácil do que eu imaginava. Também tem aqueles que vão pensar da mesma maneira que o autor, ou entusiastas que jogaram vários jogos de sobrevivência. Bom, esse jogo certamente teve várias ideias que você já... para que você possa... tem algumas partes do jogo em que todo mundo é salvo, mas que todo mundo acaba morrendo no final. De qualquer forma, eu gosto de pensar que as pessoas apenas continuam, não importa o que aconteça, sem ter que refazer as coisas. Eu refaço as coisas, né? Eu tive que refazer. Tentativa e erro começam no segundo tempo. Você pode terminar tudo no terceiro tempo, e seria bastante coisa. Por último, eu vou dizer uma dica. O principal tema desse jogo é bons modos. Essa é a chave para salvar os seus aliados. Apenas quantas pessoas iriam conseguir continuar depois de ouvir isso? Tá, então acabou. Essa foi a parte para explicar o sistema de batalha. Tá, entendi. Eu posso fazer de novo? Eu realmente quero ver tudo que esse jogo oferece. Eu já vi todas as listas dos finais. Eu vou ler tudo, porque esse é o último episódio. Se der 1 hora, eu vou ver. Vai ter 1 hora de vídeo, não interessa. Bora terminar esse jogo agora. Tá, tem 4. Bora lá. Por que eu fiz esse jogo? Pronto. Eu acho que eu já li tudinho. Ótimo. Então eu posso terminar tudo. Ai, que alívio. Eu realmente pensei que eu ia ter que ler tudo. Que bom. Eu tava achando estranho porque tinha tanto diálogo, mas é porque você pode escolher as partes que você quer, mas ele basicamente fala tudo. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Realmente, o cara me parabenizou e contou umas coisas. Eu não sei se esse personagem tem um sprite. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho no jogo, mas bom, basicamente quando você vai aqui, você pode ver as condições de cada final. Condições pro final de Morte 3. Deixa eu ver qual que é o que eu tô procurando. Todos sobrevivem, a gente já viu. Final de Morte 2. O que eu tô procurando mesmo? Isso, esse daqui, o final ruim 1. Tem que ter algum aqui, né? Tem um específico aqui. Sim, o final ruim 3. 2 ou mais pessoas morrem. Esse final aqui, ele é a mesma coisa que aquele outro final. O primeiro final ruim. O outro lá, que ele é atropelado, é a mesma coisa. Só um instantinho. Eu tava só conferindo na pasta do jogo pra ver se tem alguma imagem, mas não dá pra você ver a imagem dos personagens. Tá tudo bugado, tipo, não dá. Eu já tentei até mudar o formato pra PNG, mas não sei. Se você sabe alguma coisa, talvez eu possa, mas infelizmente não tem nada. Eu queria muito poder ver a cara desse menino aqui, né? Mas ok. Tem a música, pelo menos, né? Inclusive, o tom da música, que ele muda um pouquinho quando vai pro jogo, às vezes. É a mesma música, mas
no jogo a música fica bem diferente. O tom da música, às vezes, fica diferente, às vezes, quando eu passo pro emulador. Mas é a mesma música. Antes que eu me esqueça, se você quiser, esse jogo tá disponível no site Zero Corps, no blog, né, Zero Corps, eu vou deixar um link na descrição. E aí, se você quiser, você pega o jogo, vai no seu, no caso, esse aplicativo que eu uso, é um aplicativo, né, para armazenamento. Então você vai, se você não conseguir usar ele, você usa outros aplicativos como o X-File Explorer. Eu tinha deixado um link para ele no tutorial que eu fiz para você poder jogar RPG Maker no celular. Eu vou deixar na descrição também para você poder usar o link. Você vai pro vídeo em que eu ensino como fazer, você usar o emulador, tudo. E aí você pode usar o link que tá naquele vídeo para você baixar o X-File Explorer, se você não conseguir achar sozinho. É o que eu uso. Aí você vai na pasta do jogo, você aperta e você extrai ele. Aí vai aparecer essas pastas do jogo separada. E você pode pegar as músicas aqui, se você tiver alguma música em específico que você queira usar pra você. Pronto, tô aqui de volta. Não sei se o jogo tem copyright, tem alguma coisa, mas se você quiser usar as músicas, é legal. Porque aqui ele tem um negócio pra você poder escutar a música. Mas, né? Não dura muito, você só consegue escutar enquanto tá aqui. Então, se você quiser pegar a música pra você, é só você extrair o arquivo e pegar ali os arquivos, tirar da pasta. Mas bom, gente, no caso, antes de eu terminar, como que não ficou muito grande, eu vou só basicamente dar uma geral aqui no jogo agora, já que eu terminei tudo. Eu já li tudo, peguei todos os finais, tudo que eu tinha pra oferecer. Infelizmente, não deu pra eu ver a imagem do carinha aqui, infelizmente. Eu tentei dar uma olhada na parte do jogo, mas tá tudo estranho. Não sei se existe alguma maneira de eu conseguir mexer. Se vocês sabem de alguma forma de eu poder consertar isso, se eu puder achar. Se não, talvez eu pesquise por aí pra ver se eu consigo achar. Se eu achar alguma coisa, eu vou colocar na comunidade e no meu Instagram também, porque aí eu posso deixar um link na descrição do vídeo e vocês podem ver quando vocês quiserem, pra você ver realmente como que é a cara desse personagem aqui, porque realmente foi muito chato, não apareceu a carinha dele, eu queria poder ver os sprites de personagem. Mas bom, no geral, eu devo dizer que, como já tinha mencionado antes, esse jogo, ele me surpreendeu bastante. Eu digo sem nenhum medo, nenhuma dúvida, esse foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Justamente porque eu não esperava que esse jogo fosse ser tão legal assim. Se você quiser pular essa parte, tudo bem, mas eu vou dizer tudo que eu penso do jogo agora. Se você quiser pular, tudo bem. Mas se você quiser também, pode deixar a sua opinião, o que você achou. Não é obrigado você ver o vídeo inteiro a partir daqui, porque eu só vou ficar conversando aqui o que eu achei do jogo, os prós e contras e no geral. Então, se você não tiver paciência, não julgo, mas eu ficaria feliz se você dissesse o que você achou, se você concorda com alguma coisa, tal. E se você também souber uma maneira de eu poder consertar os arquivos para eu poder pelo menos ver. Se não, eu vou pesquisar, talvez o autor do jogo tenha colocado alguma coisa no Google. Eu não achei nada no YouTube, mas talvez tenha alguma coisa em algum lugar. Mas bom, esse jogo, como eu mencionei, ele me surpreendeu bastante. Eu não imaginava que esse jogo fosse ser uma coisa tão impressionante. Ele pode não ser um jogo super interessante em comparação a outros jogos que foram muito mais bem feitos, mas a questão é justamente essa. Ele é um jogo que ele não parece ser um jogo especial. Quando eu sei, ele não parece ser um jogo nada demais. Ele parece ser um joguinho comum pra você passar o tempo, mas ele acaba sendo muito mais do que isso. Quando eu ouvi falar do jogo, dizia que tipo, ele era um jogo tipo, só pra você todo mundo vai morrer e você tem que salvar. Eu achava que talvez não fosse ser uma história tão envolvente. No blog Zero Cops estava sobre o jogo. E a pessoa que escreveu o blog disse que o jogo tinha uma história interessante. Então eu olhei, peraí, se alguém tá dizendo. Se essa pessoa aqui tá dizendo que o jogo é interessante, então deve ser. Porque, pra quem não sabe, o blog Zero Cops, toda vez que eles postam algum jogo, eles dizem o que eles acharam do jogo. E geralmente eles são bem francos. Tipo, tem jogos onde eles deixam claro, tipo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mas com esse jogo em específico, eles mencionaram que a história foi interessante. Então, eu joguei esse jogo tendo uma esperança de que talvez ele fosse mais do que eu imaginava. E realmente foi. Toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, esse jogo me surpreendeu. Não só no sentido de que esse jogo é de sobrevivência, e que, óbvio, né, quando um personagem morre, você fica meio atordoado, realmente dá medo, e é até engraçado às vezes, e você tem que voltar pra tentar salvar ele. E essas cenas extras também, tipo, você é parabenizado no final, tem a sala bônus. Quando você pega todos os finais, quando você pegou todos os finais, você ganha esse papinho especial com esse personagem, que infelizmente eu não consegui ver do jogo 100% porque algumas coisas ficaram bugadas, porque eu tô jogando no emulador, então nem todas as imagens aparecem. Mas eu fiz o que eu pude e fico muito feliz porque eu fiz
O jogo acabou sendo muito mais legal do que eu imaginava e com certeza é um dos melhores jogos que eu já joguei. Ele não fica acima de jogos como Aria's Story, por exemplo, ou jogos que são um pouquinho mais famosos, porque, óbvio, né? Esses jogos eles são famosos porque eles são bons. Eles são realmente bons. Mas Canocê, eu acho que ele ficaria no meu top 10, eu acho. Se vocês me perguntassem o meu top 10 de jogos RPG Maker, eu até fiz um vídeo de top 10 RPG Makers, mas não foi na minha opinião pessoal. Ele foi um jogo, no caso foi um vídeo onde eu coloquei jogos que do mais leve até o mais assustador, para caso você esteja começando a jogar jogos ainda e não sabe muito, eu coloquei ali os jogos que eu acho que você servem para você, né, do mais leve até o mais pesado, jogos de terror. Mas se fosse para ser um top 10 de jogos RPG Maker que eu mais gostei, Canocei entraria no ranking. Eu não sei em que posição, já que tem jogos que eu gosto muito mais, como Ares Story, por exemplo, e alguns outros jogos RPG Maker, mas com certeza eu gostei muito desse jogo só pela experiência que ele me proporcionou. Esse jogo me proporcionou uma experiência muito legal, justamente porque eu não estava esperando. Toda vez que aconteciam coisas que eu não esperava de modo positivo. O jogo entregou muito mais do que eu imaginava que ele poderia entregar. Depois eu vou beber água. Mas enfim, resumidamente, esse jogo ele é muito mais do que parece e entregou tudo que ele deveria entregar e mais. Eu acho que os únicos pontos negativos no jogo, eu acho que alguém poderia não gostar, é que o jogo tem muita coisa para ler, principalmente na sala bônus, mas isso é mais porque esse jogo tá em inglês, então eu tenho que traduzir tudo. É muito difícil para eu ler assim tudo, me deixa um pouco apreensiva, porque eu tenho que traduzir tudo. Eu traduzo na minha cabeça, eu entendo. Uma coisa é você traduzir na sua cabeça, outra coisa é você traduzir para outra pessoa. Na minha cabeça, eu sei o que significa, eu entendo o sentido da frase, mas para traduzir essa frase de uma forma que fique entendível para vocês é difícil. Então, isso é um ponto negativo porque tem muita coisa para ler e como não lê em português, é muito difícil de traduzir tudo e ler aqui pra vocês. Mas eu gosto de ler. Se fosse em português o jogo, eu não teria nenhum problema. Nenhum problema. Eu gosto de ler, eu não me importo. É só porque às vezes a pessoa fica um pouco cansada, né, de ter que ler tanto. E talvez acho que a única coisa no caso em quesito foi os personagens, porque tem algumas coisas que faltaram. Os personagens eles têm história. Como eu disse, ele é um jogo simples, então qualquer coisa que ele fez um jogo, ele é um jogo simples, mas que conseguiu cumprir bem o papel dele. E cada personagem, eles meio que tem uma história ali que você descobre, você vê memórias de alguns personagens e alguns diálogos ao longo do jogo, diálogos até que acontecem em rotas diferentes e fases especiais, como essa questão da Kana, né, que eu disse que a Yano menciona a Kana até o final, se ela morresse. E isso é uma coisa muito boa, mas é óbvio que alguns personagens ficaram um pouco mais de fundo que de outros. O Ami, vou logo dizendo, o Ami foi um dos meus personagens favoritos, justamente porque ele é um personagem especial. Ele não é um personagem que faz parte do grupo principal, ele não é amigo de ninguém. Ele é só um cara normal que ficou preso lá. Inclusive, ele é até um adulto, faz faculdade. Então, o pouco que eu vi do Ami no jogo me deixou bem feliz. E ele tem dois finais que envolvem ele, né? A morte e a morte dele e tudo mais. Então achei bem interessante. Poderia ter tido mais alguma coisa, poderia. Como eu disse, o jogo é simples, mas eu gostaria que tivesse tido alguma coisa mais para certos personagens e talvez até na sala bônus. Eu queria que na sala bônus os personagens eles contassem alguma coisa sobre eles. Eu queria ver a biografia deles ou alguma coisa. Seria muito interessante se em algum lugar aqui dessa sala bônus tivesse um lugar só para biografia dos personagens. Eu não quero saber do jogo em si, das mecânicas. Eu quero saber dos personagens porque eu sou empática. Eu gosto de personagens que você fica curioso para conhecer melhor. E eu queria que tivesse uma mini biografia ali para eles, quem sabe, pra gente poder descobrir mais. Mas no geral, gostei muito deles. E eu acho que talvez não tem nada muito negativo que eu possa dizer do jogo. Como eu disse, muitas vezes o jogo, ele é um jogo para ser ele é simples, ele é um jogo simples, com uma premissa simples, e ele cumpriu bem o que deveria e ainda colocou algumas coisas extras. Os personagens têm uma história bem mais profunda do que você poderia imaginar. A trama tem alguns plot twists que eu particularmente gostei muito, e tem muita brincadeira com trocadilhos de história e tal. E é claro, eu gostei que tem uma sala bônus e como que o autor parece realmente gostar do jogo que ele fez. Pela maneira como o autor fala durante o jogo e quando você morre alguma coisa, o autor realmente gostou do que ele fez, pelo que ele fala e das motivações dele. O prêmio que você recebe por, no caso, ele parabeniza você por pegar todos os finais e essa sala bônus que você pode explorar. Foi uma experiência muito melhor. Gostei dos personagens, gostei. A música do em si do jogo foi bem legal. A música tem uma pegada, né, que te lembra de jogos.
Como eu disse, como esse jogo ele tá no emulador, algumas músicas têm um tom diferente. Vocês podem perceber agora que aquela música que eu coloquei ali no gerenciador de arquivos, ela tem um tom bem mais grosso do que quando a música toca. Peraí. Vamos voltar aqui do início. Como eu já joguei o jogo, você pode ativar essa função de pular. Pode perceber que essa música é a mesma música, a outra música que estava tocando lá. Tipo, a música que, se você procurar essa música no gerenciador de arquivos, vai estar mais grossa. Vai estar completamente diferente a maioria das músicas. Algumas são iguais, mas tem muitas músicas que, como é um emulador, elas ficam um pouco mais finas, mais rápidas, e o tom da música em si é um pouco diferente. Só mais uma conferida. É a mesma música que eu acabei de tocar, mas é completamente diferente. Escuta pro ritmo da música. É completamente diferente. Mas é pra ser a mesma música, mas o emulador, tipo, fica diferente no emulador. Porque eu tive que extrair o arquivo, tudo, mas é a mesma música. Com certeza eu vou ver no gerenciador de arquivos só pra poder escutar essas músicas, pra ver a diferença. Tem alguns jogos que eu vi que a música ficou igual, mas como vocês podem ver, a música tá bem diferente no jogo. Jogando o jogo, a música é diferente. Agora, nos arquivos, não sei. Isso também aconteceu no vídeo que eu vi. Tem um vídeo em específico de Canocei na internet. Teve uma pessoa que gravou Canocei na internet, mas ela não gravou todos os finais, só o final bom. E a música, quando você vai jogar, é a mesma. É essa música que é um pouco mais fina. Mas quando você vai ver no gerenciador de arquivos, a música tá mais grossa. Então, resumidamente, é isso que eu achei. Gostei dos personagens, gostei da história. Eu me senti bem mais impactada e feliz pelos personagens do que eu imaginava. Os personagens são bem mais profundos. Poderia ter mais alguma coisa? Poderia, eu acho que tem algumas partes do jogo que poderia ter mais alguma coisa. Poderia ter mais momentos dos personagens. Eu acho que cada personagem poderia ter uma memória. Dos personagens, o Ami, a Kana e a Ayano têm uma memória. Faltou só o Ayato e o Makoto. Eu acho que poderia ter alguma coisa. Poderia ter uma mini biografia, né? Eu queria que em algum lugar da sala bônus tivesse alguma parte para eu poder ver a biografia dos personagens, só pra gente poder conhecer melhor. Mas, como eu disse, o jogo é simples e eu consigo perceber que o autor realmente fez o que podia e modificou coisas de jogos originais e pegou o que ele queria fazer. Ele fez o jogo que ele queria e óbvio que o jogo é incrível. Ele é um jogo que é simples, né? Eu acho que eu já repeti isso muitas vezes, mas essa é a proposta. O jogo tem uma proposta simples e é tudo o que ele precisa ser. Ele não tem que ser um jogo super incrível e com gráficos incríveis como outros jogos. Claro, se você puder fazer um jogo super caprichado e dar o seu melhor, pode. Mas ter algum jogo simples e só pra você curtir é o mais importante. Pode ser que você não ache isso, mas como eu gostei muito, tudo que eu gostei desse jogo foi a experiência. A experiência do jogo foi muito importante pra mim. Olha que legal, você ganha o seu negocinho também. O jogador também não tem sprite nem nada. Mas é legal. Então, resumidamente, é isso que eu achei do jogo. No geral, foi um jogo incrível, mesmo sendo tão simples. Poderia ter mais alguma coisa? Poderia. Mas eu percebo que o autor realmente gostou de trabalhar no jogo. E eu gostei de jogar, dele gravar. E eu me sinto feliz por eu ter conseguido tanto. É muito bom quando você termina o jogo e você fica feliz por ter conseguido todos os finais e tal. Eu não sou o tipo de pessoa que se importa em conseguir todos os finais e mostrar tudo que o jogo tem a oferecer. Principalmente quando é um jogo famoso, né? Quando é um jogo famoso, muitas pessoas jogam e você consegue ver várias pessoas que gravaram outros finais. Mas como eu sou a única pessoa que tá jogando esse jogo aqui, né? Em português, eu senti que eu deveria tentar trazer os finais só pra poder mostrar tudo que o jogo tem a oferecer. E eu me sinto orgulhosa e me sinto feliz até que o personagem ali me parabeniza por eu ter pego todos os finais. E resumidamente é isso. Como eu mencionei, se você quiser, pode deixar aí a sua opinião, o que você achou do jogo, se você concorda, se você discorda, se você tem um personagem favorito, né? Eu tô embalando muitas palavras. Eu acho que eu gosto de todos eles, dessa própria forma. Eu tenho um carinho especial pelo Ami, porque ele é um personagem especial ali no meio dos outros. Mas eu acho que todos eles são interessantes e se você tiver algum personagem favorito, me diz aí. Eu não vou mencionar nada de chip, vamos deixar isso do lado, né? Bora deixar esse negócio de romance pra lá. Ele é um jogo. Os personagens eles são profundos, mas eles não têm tanta complexidade pra fazer casal, não, pelo amor de Deus. Deve ter alguém que talvez chipa algum personagem com quem, sei lá, o Makoto e a Kana. Não sei, eu acho que eles seriam um casal fofo, mas esquece, né? Não vamos mencionar nisso, não. Se você pensa alguma coisa do tipo, pode dizer aí. E se você tem alguma sugestão de algum outro jogo, como eu já mencionei, eu não me importo se o jogo for famoso. Tem muitos jogos, como o Canocei, por exemplo, que eu joguei, que ele não é um jogo nada famoso, inclusive no YouTube eu só vi uma pessoa que jogou, e foi só pra mostrar o final bom.
Eu acho que eu sou a primeira pessoa que tá jogando ele aqui, no YouTube pelo menos. Eu pelo menos não achei nada dele. Jogando aqui em português, na minha língua, já que ele é em inglês. Mas ainda assim, ele não é um jogo nada famoso, mas ele é bom. Eu gostei muito dele. Então, se você conhece algum jogo, mesmo que não seja um jogo famoso, pode até ser um jogo que você encontrou assim aleatoriamente, mas você acha que eu vou gostar e você tá curioso, manda pra mim, diz aí o nome que eu posso ver, testar. Pode ser que seja um jogo muito bom. Nem todos os jogos que não são famosos são ruins. Canosei é uma prova disso. Tem muitos jogos que não são famosos, mas são joguinhos legais pra gente poder curtir o tempo. Então, basicamente é isso. Deixa aí alguma sugestão, algum jogo que você queira ver, ou alguma ideia de vídeo. E espero que você tenha acompanhado até aqui e gostado muito dessa série, do mesmo jeito que eu gostei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!